Senhor, meus irmãos, estamos aqui para mais um dia de leitura bíblica. Estamos em Ester, capítulo 2, 3 e 4. Temos então no capítulo 2, depois de o rei Assuero lembrar-se de Vasti, daquilo que ele tinha feito, é sugerido que se reunissem donzelas virgens para chegarem à presença do rei, para que o rei pudesse escolher uma outra rainha. Essas donzelas teriam que passar por um longo processo de seleção, um processo de beleza também, que demorava 1 ano, um processo de purificação. É aqui que aparece essa jovem Hadassa, o nome judaico, ou Ester, o nome persa, que, prima de Mardoqueu, é uma das selecionadas para esse grande ajuntamento de várias donzelas, e ela acaba achando graça aos olhos do rei e de todos, e toma o lugar de Vasti como rainha de Assuero. Vemos então, logo após essa tomada de posse, é feito um grande banquete, e temos aqui uma das suas primeiras ações, quando Mardoqueu, o seu primo, descobre que havia uma conspiração contra o rei, e ele então informa Ester, e Ester, por sua vez, informa o rei, e o rei acaba condenando esses 2 homens que conspiravam contra ele. Aparece então aqui uma pessoa chamada Amã, alguém com muita influência junto do rei, com muita honra diante de todos, e esse homem, que quando chegava as pessoas se prostravam, como que reverência e até mesmo adoração, mas Mardoqueu, o primo de Ester, não fazia isso. Isso irritava Amã de uma maneira que ele queria matar não só Mardoqueu, mas toda a sua raça, todos os judeus. E ele então, usando a sua influência junto do rei Assuero, ele pede ao rei para emitir um decreto para matar todos os judeus, que segundo ele era um povo rebelde, um povo desobediente ao rei, que era um povo diferente, que tinha as suas próprias leis. Quando Mardoqueu descobre esse decreto, ele rasga as suas vestes, veste pano de saco e cinza, e manda mensageiros a Ester, para que Ester entrasse com uma providência, usasse da sua influência como rainha para salvar os judeus. Ela ao princípio tem medo, porque ninguém poderia chegar ao rei sem ser chamado. Já havia 30 dias que ela não era chamada ao rei, mas depois de uma insistência por parte de Mardoqueu, ela toma uma decisão, pede ao povo para jejuar em favor dessa decisão que ela ia tomar, e ela disse que se apresentaria diante do rei, independentemente de ela ser condenada por isso ou não. O versículo que eu queria destacar, o versículo 14 do capítulo 4, que diz: porque se absolutamente te calares neste tempo, socorro e libertação sairá para os judeus de outra parte, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se precisamente para essa ocasião chegaste a esse reino. Vemos aqui Mardoqueu, que sabia que o seu povo, apesar de estar ali a sofrer esse castigo do cativeiro, ele tinha consciência que o seu povo era o povo de Deus. E o povo de Deus, Deus guardava. Mesmo em cativeiro, Deus guardava esse povo. E ele diz para Ester: olha, se tu te calares, o Senhor manda socorro, salvação de outra parte. Então Ester, ela entendeu o privilégio que ela tinha. O privilégio que ela tinha de interceder pelo povo. E vemos como havia um propósito em toda a vida dela, em toda essa seleção dela ter sido feita rainha, e que esse propósito era um propósito de Deus pelo amor ao seu povo. Que nós possamos também entender que muitas das vezes Deus nos coloca em determinadas situações porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito com tudo. Às vezes você está num sítio que até nem gosta tanto, num trabalho, numa casa, numa situação, mas lembre-se, Deus tem um propósito. E é aí, nessa situação que tu estás, que tu podes exaltar o nome do Senhor, que tu podes testemunhar daquilo que tu és e anunciar o que Cristo fez na tua vida. Deus abençoe cada um e até amanhã.